Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse novo assunto que nós vamos abordar agora, que é o assunto das linguagens artísticas, como nós viemos vendo desde o início do ano letivo. Nós temos várias formas de expressar a arte e hoje nós vamos falar de algumas linguagens artísticas que provavelmente vocês já são familiarizados, mas a gente vai falar um pouco sobre como essas artes elas podem se complementar. Iniciando pelo assunto das expressões das linguagens artísticas, nós temos quatro principais grupos, que são eles as artes visuais, que têm diferentes formas de expressão, como por exemplo a escultura, a pintura, o grafite, a fotografia, dentre outras, como por exemplo a moda, como por exemplo o cinema. Existem várias outras expressões, e essas expressões das artes visuais elas são principalmente caracterizadas pela superfície, pela textura, a cor, as linhas e as formas em que elas se expressam. Nós temos também as artes cênicas, que principalmente envolvem as expressões corporais e os movimentos do corpo. São elas as principais: o teatro e a dança. E tem características como, por exemplo, o ator ou dançarino, um texto a ser decorado no teatro, por exemplo, uma encenação e uma plateia. Nós temos também outra forma artística, que é a literatura, que envolve o domínio das palavras e diferentes gêneros dessa arte, como por exemplo o romance, os poemas, os contos. E geralmente a literatura se caracteriza por ter um autor, um tempo, um espaço e um personagem. Aliás, vários personagens. Aqui a gente tem, por exemplo, no canto esquerdo, a literatura de cordel, que será abordada daqui a pouquinho. Temos também a quarta e última, mas não menos importante, a música, que todos nós somos familiarizados, a maioria de nós somos familiarizados com ela. E a música, ela tem diferentes gêneros também, e tem como principais características o ritmo, a melodia e a harmonia. Bom, sobre as linguagens diferentes e como elas se intercalam e podem formar um tipo de expressão única, uma linguagem artística única que faz sentido no conjunto, nós temos, por exemplo, o grupo Teatro Mágico, que é uma banda de São Paulo, de Osasco, que traz para o palco, em seus shows, apresentações, algumas encenações, danças, performances de teatro para complementar a música. Então nós temos esse conjunto da obra que é totalmente interligado entre si. Há uma harmonia ao se ver essa obra. Bom, como eu havia dito, há a literatura de cordel. Por que falar de literatura de cordel quando se fala em múltiplas linguagens que se complementam? A gente tem, como vocês estão vendo aí, esse tipo de arte que é a pintura, que
se chama xilogravura, que é um tipo de pintura feito em madeira talhada e depois passada para um tecido ou um papel, que é um tipo de pintura que ilustrou e ilustra ainda as capas de cordéis. Talvez vocês já tenham visto a literatura de cordel. Ela é muito popular aqui no Ceará e no Nordeste, também na região Norte. E a literatura de cordel, ela é muito conhecida por seus versos rimados. Então a gente tem a literatura de cordel com as capas pintadas em xilogravura, que é outra arte. Então essas duas artes elas se complementam para formar a literatura de cordel, que talvez vocês já tenham visto. São esses folhetos que são muito pertinentes à cultura cearense. Muitos dos cordelistas mais famosos são do Ceará e se chamam cordéis por causa das exibições, das exposições que eram feitas em cordas, como vocês estão vendo na imagem. E o cordel, ele também tem formas de rima e versos muito parecidos com outra expressão artística, que é o repente, que talvez vocês já tenham visto ou escutado. O repente ele também é muito característico da região Nordeste. Vocês podem ter presenciado alguns repentistas aqui. São caracterizados principalmente pela musicalidade, pelos improvisos nos versos, pela, pelo humor das rimas, pelos instrumentos também. O pandeiro é um dos principais, ou podemos ter também os violeiros. Eles são os principais instrumentos utilizados nessas músicas. O que difere a literatura de cordel do repente é a expressão, o tipo de forma em que ele se expressa, o tipo de expressão artística. Aqui na literatura nós temos as palavras como principais formas, meios de expressão, e no repente nós temos a música, a rima, os versos, os instrumentos. Porém, vocês certamente podem se recordar ao ler um cordel sobre as músicas, né, os repentes que são feitos aqui. Eles geralmente são muito parecidos em números de versos, em rimas, mas têm formas de expressão diferentes, características diferentes, apesar de que os dois apresentam elementos da cultura popular nordestina, sobretudo nordestina, porque é onde mais se concentra esse tipo de arte, essa forma de arte. Então, era sobre isso que eu queria comentar agora. E a gente continua falando sobre linguagem artística posteriormente. Então, até mais.